Boa tarde a todos. Boa tarde. Oração para aqueles que estão tendo o primeiro contato. Meu nome é Lúcio, sou um dos sacerdotes da Casa dos Caminhos de Jesus e aqui no Novo Amanhecer. Antes de a gente entrar efetivamente na nossa palestra, na nossa família, vamos fazer um relaxamento, né, uma pacificação. Todo mundo agitado, chegando, gente que desceu até lá a cachoeira, subiu, né, gastou energia, esbaforido e tudo mais, enfim. Então nós vamos hoje fazer o que a gente chama de respiração yogi. A respiração yogi é uma respiração que os yogis praticam, uma respiração milenar, e ela tem por objetivo justamente fazer com que a energia, com que o prana, né, que é a energia vital, que está presente em tudo e em todos, ela circule de uma forma mais efetiva no nosso corpo. E isso vai trazendo para nós, né, a pacificação, nos acalmando, nos conectando com o nosso íntimo. Tá? Essa respiração, ela pode ser praticada todos os dias. A qualquer momento, a qualquer prática que a gente for fazer, a gente pode se utilizar dessa respiração como introdução à nossa prática de meditação, de permanência em Deus, de comunhão com Deus. Bom, essa prática ela considera o seguinte: ela divide o nosso pulmão, a nossa respiração, em três partes. Nós temos a primeira parte abdominal, ou seja, quando a gente coloca o diafragma para fora, a gente está inspirando, né? O diafragma é esse músculo que divide o tórax do abdômen, né? E os nossos pulmões, quando a gente enche o ar, enche os pulmões de ar, esse músculo ele baixa. E à medida que ele baixa, ele faz com que o nosso abdômen saia para fora. Então essa é a primeira parte da respiração, é a parte abdominal. Então é quando a gente força, né? Inspira, o abdômen desce e a gente como se fosse força a barriga para fora. A gente fica barrigudo. Essa é a primeira parte da respiração. A segunda parte é uma respiração, aqui seria uma respiração baixa, né? Aí a segunda parte é uma respiração média. É como se a gente abrisse as costelas. A gente expande o peito, né? Expandimos o peito. É a segunda parte da respiração. E a terceira parte da respiração é a superior, que normalmente a gente não respira essa parte. E, inclusive, é um ponto onde a gente fica com oxigênio, ou com ar estagnado, com pouco oxigênio, e a gente aproveita, ou não aproveita, a nossa capacidade pulmonar. Que é justamente essa parte superior, é como se a gente levantasse os ombros, um pouquinho assim. Então, essa respiração, ela tem esses três momentos, ou seja, eu começo pela parte inferior, abdominal, encheu aqui, eu passo para a segunda parte, né, a torácica, e por fim, a dos ombros. Então assim, enche os pulmões de ar, todo o pulmão. Então nós normalmente no dia a dia, nós não enchemos o pulmão totalmente de ar. E aí fica essas regiões com pouca oxigenação. E aí tem o seguinte, essa respiração, ela tem determinados tempos, que é para justamente para nós nos orientarmos de como respirar. Então, a inspiração, a gente conta 8. A gente inspirou contando 8. Quando a gente inspira, a gente segura a respiração contando 4. A gente inspira, movimento inverso, aí de cima para baixo, contando 8. E segura os pulmões vazios, contando 4. Então, é 8, 4, 8 e 4. E mais um detalhe. Quando a gente inspira, a gente conta 8 com 4 na barriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura. 1, 2, 3, 4. Aí, expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E segura.
1, 2, 3, 4. Esse é o ciclo completo da respiração iógica. Tá? E ainda mais, essa respiração é muito legal porque a gente pode simplesmente fazer ela para se acalmar, né? Para se estabilizar, para se pacificar, mas ela também tem um plus, essa respiração, vários pluses, a gente pode falar dessa forma, né? Que a gente pode utilizar de visualizações durante essa inspiração, durante essa respiração. Por exemplo, né? Uma que eu uso muito. Quando eu estou inspirando, né? Eu visualizo as minhas células todas do meu corpo absorvendo prana. Eu estou inspirando e estou absorvendo prana. Estou me energizando. Inspirei, quando eu seguro 4, eu visualizo as minhas células, todas elas, transformando essa energia, esse prana em luz. Quando eu expiro, eu imagino as minhas células liberando essa luz e ampliando os meus corpos, a minha energia. E quando chega nos 4, com os pulmões vazios, é como se eu estivesse vivenciando um processo de morte, um processo de restrição. Eu seguro e fico observando esse processo de esvaziamento. E inicio o processo de novo. Ou seja, absorção de luz, absorção de prana, transformação em luz e expansão dessa consciência, dessa luz, dessa amorosidade através da respiração. Seguro mais 4. Por exemplo, a gente pode utilizar também os raios, 7 raios, né? Pode usar o azul, o dourado, o rosa, o branco, o verde, o violeta, o rubi, cada um com a sua característica. Quando eu inspiro o azul, eu estou inspirando poder, força. Quando eu inspiro o amarelo, sabedoria. Quando eu inspiro o rosa, amor. Quando eu inspiro o verde, cura. Quando eu inspiro o branco, é pureza. Quando eu inspiro o rubi, é ascensão. E quando eu inspiro o violeta, é transformação. Então a gente pode fazer, inclusive, né, já vamos dizer assim, num processo mais avançado, pode fazer respiração nessas 8 vezes, mais 7 ciclos. Um ciclo para o azul, um ciclo para o rosa, um ciclo para o amarelo e assim por diante. Ou simplesmente, né, visualizar a absorção desse prana, a transformação desse prana e a expansão desse prana em luz e amor. Ou simplesmente fazer respiração e pronto, se não quiser, né, complicar. Só estou aqui ilustrando as possibilidades que essa respiração traz para nós. Tá? Então eu convido a todos, agora, sei que é a primeira vez, é mais difícil, né? Mas depois, com o tempo, com a prática, a gente vai pegando, né? Mas importante, então, é a contagem, né? A contagem de 8 na inspiração, a contagem de 4 na retenção, a contagem de 8 na expiração e a contagem de 4 na contenção. E começa o ciclo de novo. Tá? Então, eu proponho para vocês, para todos nós, fazermos 3 ciclos completos de respiração yoga agora. Tá bem? De preferência, uma posição com a coluna reta, ou sentado, ou deitado. Mas sempre que possível, com a coluna reta. Né? Que aí permite o fluxo energético através da coluna, subindo e descendo, que é, vamos dizer assim, energético do nosso corpo físico, do nosso corpo vital, do nosso corpo, do nosso perispírito, assim por diante. As conexões energéticas se dão todas através dos canais energéticos que percorrem a nossa coluna. Então, começamos. Da respiração, eu vou entrar direto numa
uma pacificação dirigida. Tem que começar a falar e a gente dar uma dirigida aqui. Só iniciar a respiração, pacificar, e a gente começa uma prática de comunhão com Deus. Podemos começar. Podemos agora retornar para a nossa respiração normal, tranquila e compassada. E aproveitando este momento onde nós tomamos consciência da nossa respiração, vamos perceber que a respiração nada mais é do que um processo de manifestação desse fluxo de vida que nos anima. Percebam que cada célula do nosso corpo agora ela vibra. Nós passamos a perceber algo que normalmente nós não prestamos atenção, não percebemos. Que é a vida fluindo através de nós. E esse fluxo de vida acontece em mim, em ti, em todos nós, independente de nossa religião, de nossas crenças, de nossas preferências. Ele é impossível de restringir, de limitar, de bloquear.
E esse fluxo de vida é a própria expressão divina se manifestando através de nós. Vamos perceber esse fluxo de vida. Vamos sentir. Ele não está na cabeça, não está no peito, ou nos pés, ou nas pernas exclusivamente. Ele está em todo o nosso corpo. Em todos os nossos corpos, não somente o físico. Vamos sentir esse fluxo de vida também no nosso corpo energético, no nosso perispírito, nos nossos corpos superiores. Vamos vivenciar essa expansão de consciência. Se algum pensamento, alguma memória, alguma lembrança, algum sentimento vem à nossa mente, nós simplesmente soltamos e deixamos que essas expressões sigam o seu caminho, livremente, sem colocar nenhum obstáculo, porque também são expressões. Nós somos expressões. Todos nós somos expressões divinas. E nesse estado, nessa comunhão, com esse fluxo de vida, nós permanecemos. Nós descansamos nesse fluxo. Algo que normalmente nós não fazemos. E a prática de comunhão com Deus é justamente isso. Perceber a expressão divina, a expressão de vida em nós e nos conectarmos. Tornar consciente este fluxo. E repousar nele, simplesmente isso. Nada mais. Nos reconectando com o nosso divino, com o nosso ser, com a nossa alma, com aquela parte de nós que efetivamente nós somos. E por conta dessa existência física e das condições que nós vivenciamos, nós nos desconectamos. Vamos permanecer, então, nesse estado, nessa conexão, nessa comunhão. Aproveitando esse carinho, esse afeto, esse conforto de reencontrar a nossa essência, aquilo que realmente nós somos.
Podemos ir retornando aos poucos. Devagar, tranquilo. Se quiser, pode dormir também. Então, relaxamento. Quem é a primeira vez? Lá no cassino também? Já no cassino chegaram aí também? Não. Não. Já nos trabalhos lá da centro do cassino. Bom. Sim. Ficou mais alguém lá na rua? Ok? Bom, o que nós fazemos efetivamente no centro do cassino, no Caminho de Jesus ou aqui no Novo Amanhecer? O que nós fazemos? Nós buscamos a cura de todos nós. E essa cura, a gente diz que ela tem 3 níveis. Tem a cura pontual, que é aquela cura específica, como se nós tomássemos uma aspirina para uma dor de cabeça, que é o trabalho de passe magnético, que esse passe magnético, o trabalho com ervas também, esses banhos e tudo mais, eles atuam naqueles efeitos momentâneos que a gente está manifestando. E essa cura pontual, esse trabalho de passe magnético, ou com um banho de ervas externo ou interno, ele tem normalmente a duração de 48 horas. É como se nós tomássemos uma aspirina para algo que nós estivéssemos sentindo. Tem um segundo tipo de cura, que a gente chama de cura causal, que é onde a gente trabalha aí efetivamente as questões de causa e efeito, de causalidade, que atuam na nossa vida a todo momento, em função dos nossos condicionamentos, em função das nossas preferências ou aversões. E nós temos um terceiro tipo de cura, que é a cura consciencial, que é quando efetivamente nós curamos ou removemos as causas, raiz, vamos dizer assim, das nossas enfermidades, das nossas doenças psicoemocionais, inclusive físicas, né? Porque grande parte das doenças físicas são manifestações psicossomáticas dos nossos estados emocionais, espirituais e mentais. A palestra que a gente vai dar aqui agora, e todas as palestras, todas as homílias do centro, elas têm justamente esse objetivo de trabalhar tanto a cura causal quanto a cura consciencial.
A cura consciencial é aquela cura mais, vamos dizer assim, que demora mais, porque nós estamos falando de um processo de mudança de algo que nós trazemos de condicionamentos dessa vida e de outras vidas. Já uma cura causal, ela é uma mudança quando a gente começa a mudar comportamentos, mudar atitudes, mudar pensamentos e emoções. E a cura causal, então, é quando nós temos aqui um tratamento mais específico durante a gira, por exemplo. Nós temos também uma cura causal e consciencial também com a conversa com os mentores. Os mentores também, através da sua conversa fraterna, eles estão nos orientando o nosso consciencial, mostrando normalmente os pontos e os aspectos que a gente precisa olhar com maior profundidade para buscar essa cura. E essa cura que a gente busca, que todos nós buscamos, porque nós todos estamos aqui por algum motivo, né? E esse motivo, me arrisco a dizer que todos nós estamos cansados dessa vida de sofrimento que nós levamos, né? Quem aqui é efetivamente feliz? Uma felicidade plena e duradoura. Nós temos momentos de alegria. Sim, isso todos nós temos. Temos momentos de tristeza. Sim. Temos o sofrimento, que é real para todos nós. Cada um sabe do seu sofrimento, cada um sabe da sua situação. E é isso que nós buscamos aqui. Através desses 3 processos de cura, buscar o que a gente chama de felicidade. O que é felicidade para nós? Felicidade que a gente chama de paz além das circunstâncias. Que acontece como? Através dessas curas que a gente está falando. Que é através da cura dos nossos condicionamentos, dos nossos vícios, nós buscamos naturalmente esse estado de felicidade. E esse estado de felicidade, ou seja, essa cura, certo que a gente conversou, que a gente busca ela também aqui no centro, através de passos magnéticos, através de banhos de ervas, através de conversas com mentores, através dessas palestras todas que a gente ministra. Mas efetivamente essa cura, ela é individual. Ninguém pode fazer esse processo por ninguém. Ele é exclusivo e individual. Não tem como terceirizar esse processo. Se efetivamente a gente quer buscar a felicidade, buscar a cura, é um processo interno nosso, de cada um de nós. Não existe mágica, não existe situação ou condição que vá simplesmente num estalar de dedos remover todos os nossos condicionamentos, todos os nossos vícios e tudo o que nos leva ao sofrimento. Por quê? Porque é algo que foi criado por nós. Tudo que nós vivenciamos hoje é fruto dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a cada instante da nossa vida e de outras vidas. O nosso dia a dia, ele é repleto de lixo. Lixo mental,
lixo emocional, que nós criamos, que nós permanentemente pensamos e sentimos. E ainda, além desse lixo, tem lixo que vem de fora. Né? Televisão, internet, pessoas nos dizendo algo e nós reagindo de uma forma gerando mais negatividade. Tudo isso tem um custo, tem uma consequência. E essa consequência é o resultado da nossa vida. Muita gente reclama, por que isso acontece comigo? Por que minha vida é assim? Eu não merecia passar por isso. Mas em nenhum momento nós paramos para fazer uma reflexão e olhar para dentro e efetivamente ter consciência, tomar consciência de tudo que nós geramos. E o planeta Terra hoje, ele está na situação que está, né, de fome, de miséria, de guerras, por conta de tudo que nós criamos de lixo, de orgulho, de vaidade, de inveja, de ciúmes. Nós estamos efetivamente vivendo hoje ou colhendo os frutos daquilo que todos nós plantamos. Eu digo todos nós porque todos nós estamos conectados. Nós temos uma ilusão de que somos individuais. Mas de fato todos nós estamos conectados. Será que a guerra lá na Palestina ou na Ucrânia nos afeta? Será? Não, está lá no outro continente, né? Nós estamos aqui no Brasil, não tem guerra, não tem nada. Não nos afeta. Essa é uma visão egoísta. Essa é uma visão consequência do nosso autocentramento, da nossa separatividade, do nosso ego. Mas efetivamente todos nós somos um. Estamos conectados. E hoje, se nós estamos encarnados aqui e agora, né, nós poderíamos estar encarnados lá. Ou já encarnamos na Europa, já encarnamos na Segunda Guerra Mundial, já encarnamos ao longo da história, já fizemos muitas atrocidades, todos nós aqui. Não é porque nós estamos aqui reunidos que nós somos melhores que alguém, né, ou santos, ou enfim. Não. Muito antes pelo contrário, né? Os livros espíritas são recheados em relatos, né, de pessoas que se diziam religiosas, né? Inclusive pessoas da Umbanda que quando desencarnam vão para o outro lado, estão tão ou mais endividados do que aquelas pessoas que não são religiosas. E essa é uma lei da vida, não tem como fugir dela. Não tem. Todos nós temos o livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo, todos nós estamos submetidos à causalidade daquilo que nós arbitramos fazer. Na última palestra, a gente iniciou o assunto sobre a amorosidade fraterna, que é a forma que nós aqui, nos Caminhos de Jesus e no Novo Amanhecer, buscamos para essa cura consciencial, essa cura causal. É como se fosse um roteiro, né? Por exemplo, a Bíblia, nós temos ali o Evangelho, não vou nem falar em Bíblia, né? Vamos falar em Evangelho. Ali é um tratado de amorosidade fraterna de Jesus Cristo, quando passou pela Terra. Que até hoje nós não entendemos na sua plenitude ainda o que ele veio nos trazer. Mas de fato,
Ali nós temos um roteiro. Mas, pegando o Evangelho para ler, né, temos ali várias passagens, vários exemplos de amorosidade fraterna. Agora, como é que a gente faz isso na prática? Hoje, aqui e agora, 2000 anos depois. Como é que a gente faz isso? Lá estava dito o que nós temos que fazer. Mas aí agora a questão é o como. E é justamente isso que a gente compartilha nesses momentos. Como a gente faz para praticar a amorosidade fraterna. E a prática da amorosidade fraterna, ela inicia justamente por essa prática que a gente fez na introdução, que é a comunhão com Deus. Por que comunhão com Deus, né? Porque todos nós somos criados, fomos criados e somos, na nossa essência, pura luz, puro amor e pura consciência. Essa é a nossa essência. Essa é a nossa mônada. Essa é a nossa alma. Todos nós aqui, sem exceção. Mas, ao longo desse processo, desde a nossa criação, esse processo de experimentação, de florescimento da consciência, a utilização desse livre-arbítrio, ou do poder de escolha, nos levou, ou nos trouxe até essa condição que nós estamos hoje. Com todas essas causalidades que a gente falou, com todas essas situações. E esse processo de, vamos dizer assim, de comunhão com Deus, o que a gente está buscando? A gente justamente está buscando essa reconexão com aquilo que efetivamente nós somos. Com amor, com luz, com consciência. Por quê? Porque esse mergulho que nós fazemos na carne, onde nós estamos hoje aqui inseridos e vivenciando, esse mergulho por questões além da nossa capacidade de conscientização, de consciência, né? Ele nos traz um aprisionamento. Um aprisionamento a partir deste corpo físico que nos limita, a partir desse cérebro, né, que reduz a nossa capacidade mental, a partir de toda a química que o nosso corpo traz, que promove reações emocionais imediatas, instantâneas, de raiva, de ira, de ódio, de inveja, tudo isso está nesse corpo aqui e agora. E isso faz parte da experimentação. Faz parte do experimento da vida humana. Isso é vida humana nesse momento para nós. E nós não temos essa total consciência. E junto com tudo isso, né, a gente pode falar que, além desse corpo físico que nos traz todas essas limitações, todos esses condicionamentos, nós temos ainda a parte do ego. Né, que o ego, justamente, ele tem a função dele, que é justamente trazer uma estrutura psicológica para nós, dentro da sua função, que ele, dentro dessa função ele utiliza a nossa mente para que a gente possa nos comunicarmos, possa vivenciar todas as experiências. Mas o que acontece? Ao longo de muitas existências, essa desconexão com o nosso ser permitiu que o ego tomasse completamente o controle da nossa mente e do nosso ser. Tanto é que hoje nós pensamos e achamos que nós somos o que pensamos, que nós somos a nossa mente, que nós somos esse corpo. E esse processo materialista e egóico nos desconecta com a nossa parte divina, com o nosso ser, com a nossa mônada, com a nossa essência. E esse processo de manifestação da amorosidade fraterna passa necessariamente por essa reconexão. E essa prática que a gente fez aqui agora é uma amostra grátis, né, desse retorno, dessa comunhão.
dessa vivência, que nós, no dia a dia, passamos dias e dias, meses, anos, vidas, muitas vezes, sem buscar essa reconexão, sem buscar esta comunhão com Deus. Então, esta prática é o primeiro passo dentro do nosso roteiro, né, para a gente buscar a experiência da manifestação da amorosidade fraterna. E essa comunhão com Deus, a gente começa aos poucos, fazendo ali durante o dia 5 minutos, 10 minutos, um momento só nosso, um momento íntimo, individual. 5 minutos ali em comunhão com Deus, vai se familiarizando novamente com esse fluxo de vida. Porque nem familiarizados com isso nós estamos. Nem isso nós temos hoje. Então é um processo inicial de familiarização. Eu começo a me familiarizar ali, começo a me conhecer, começo a entender, começo a sentir esse fluxo de vida. Isso é familiarização. Aí depois, fiz isso durante uma semana, 2 semanas, começo a aumentar o tempo, passo para 10 minutos, 15 minutos. Aí, efetivamente, nós começamos a experienciar a comunhão com Deus. Aí a prática ela começa, vamos dizer assim, começa a tomar um sentido, começa a tomar um movimento. E a gente começa a gostar disso, porque é muito bom. É muito, assim, novamente encontrar, reconectar com o nosso ser, o nosso espaço interno. A gente começa a criar um espaço interno onde a gente consegue repousar e tranquilamente permanecer reconectado nessa vida. Isso é a experienciação. E quando a gente tem essa prática de encontrou esse espaço, encontrou esse momento, essa conexão, aí efetivamente nós passamos a vivenciar, a realizar a comunhão com Deus. E essa realização de comunhão com Deus, ela passa a acontecer não somente nos momentos de prática. Ela começa a acontecer no dia a dia, durante outros momentos da nossa vida, outros momentos do nosso cotidiano. Esse é o primeiro passo dessa prática. E naturalmente, à medida em que a gente aprofunda essa comunhão com Deus, né, nós entramos no segundo momento da prática, que é a permanência em Deus. Mas então que eu começo a realizar essa conexão, eu estou permanecendo em Deus. E justamente esse aprofundamento da permanência em Deus é que naturalmente vai permitir que esse amor, que essa luz, que aquilo que efetivamente cada um de nós somos, possa se manifestar, possa se expressar através de nós. E não somente o nosso ego, não somente nossos vícios, mas efetivamente aquilo que efetivamente nós somos: luz, amor e consciência. Por isso que eu digo, né, que não tem como terceirizar, não tem como outra pessoa fazer por nós, porque é um processo individual. E está tudo bem se a pessoa não quiser fazer, também não. Nós não estamos aqui para julgar ou para obrigar ninguém a fazer. Nós estamos aqui simplesmente mostrando um caminho. Existem outros caminhos. Não é o único e exclusivo caminho que existe para a manifestação da amorosidade fraterna. Na realidade, esse é o caminho que nós temos, que nós recebemos de Pai Benedito, de Aluan, através do médium Tatalô. Nós somos presenteados com este conhecimento que agora nós estamos compartilhando. Este conhecimento foi trazido, foi psicografado durante os anos de 2016 e 2017, lá no Cassino. E desde então, ele vem sendo divulgado e compartilhado com as pessoas que frequentam a corrente. Muitos aqui já ouviram falar, já ouviram eu falar, e outros, né, outros sacerdotes
da casa falar a respeito disso. E nós vamos continuar falando isso para sempre. Por quê? É o caminho que nós acreditamos, que nós praticamos e que nós entendemos que é a nossa parte em todo esse processo. Processo esse planetário que todos nós vivemos, que é redução da negatividade e aumento, gradativo da amorosidade, da positividade, da consciência, rumo a uma humanidade melhor. Esse é o nosso objetivo. Bom, dentro desse processo, tem outro ponto, que não menos importante, que nós falamos muito na palestra passada, que é as possibilidades e as visões a respeito de Deus. Porque a gente está falando em comunhão com Deus, mas o que é Deus? Para nós, aqui e agora, é toda essa expressão que nós estamos vivenciando. Toda ela. Inclusive, esse ambiente, essa casa, esse templo, os vegetais, as plantas, as árvores, os animais, todos nós. E esse fluxo de vida, ele perpassa não somente nós, tudo que nos cerca. E é esse fluxo de vida que a gente busca conectar, busca vivenciar em nós. Dentro desse processo, nós simplificamos Deus através de 3 atributos. Que é a sua onipresença, ou seja, ele está em tudo, a sua onisciência, consciente de tudo, e a sua onipotência, criação de tudo e de todos que existe. São os 3 atributos, ainda que racionais, eles são didáticos para a gente poder buscar gradativamente a reflexão, que foi, vamos dizer assim, o principal ponto que nós conversamos na reunião passada, na palestra passada, foi uma provocação para refletir a respeito de Deus e das diferentes possibilidades que existem aqui, agora e no nosso universo. Mas eu quero falar especificamente, já avançando dentro do processo de amorosidade fraterna, de um atributo que ele vai ser de muita importância nesse processo de amorosidade fraterna, que é a onipotência. A onipotência, ela nos traz 2 características principais dentro desse processo de criação divina, que é a expressão, ou seja, tudo, Deus se expressa aqui e agora. Tudo que existe é uma expressão de Deus. E ao mesmo tempo que ele se expressa, ele apreende, ele percebe, ele toma consciência daquilo que está sendo criado. Então todos nós somos uma expressão de Deus. Cada um de nós é uma expressão de Deus. E nós nos expressamos constantemente. E ao mesmo tempo que nós nos expressamos, nós estamos tomando consciência dessa expressão. Nós chamamos de apreensão. Então Deus expressa e aprende ao mesmo tempo. Ele se expressa frente a Ele mesmo. Ou seja, nós nos expressamos frente a nós mesmos. Nós nos expressamos e nós aprendemos essa expressão. E aí vem o grande ponto que eu quero, dentro desse conceito, colocar.
que cada um de nós é uma expressão divina. É uma expressão de Deus. Só que nós nos esquecemos disso. Nós nos desconectamos dessa realidade. E quando nós nos relacionamos com o nosso irmão, com as outras pessoas, nós não enxergamos uma expressão divina. O que nós enxergamos? Um ego se manifestando. Alguém separado de nós, diferente de nós. E quando nós olhamos isso, nós não gostamos, né? Normalmente nós reagimos de uma forma negativa, nós julgamos, nós sentimos raiva, nós sentimos ódio. E a grande questão aí justamente é, à medida então que nós desenvolvemos essa amorosidade fraterna, nós passamos a olhar os outros como expressões divinas. E quando a gente olha o outro como expressão divina, aquela expressão de raiva, de ódio, de inveja do outro, nós conseguimos modificar essa apreensão. E vemos que por detrás daquela expressão de raiva, de ódio, de ira, existe um coração que nem o nosso, que na realidade está manifestando o quê? Sofrimento. Então esse é um ponto extremamente importante da gente refletir, da gente tomar consciência e da gente buscar essa prática. Experimentem sair na rua. Vou dizer, sair na rua com as pessoas que a gente não conhece, porque com os familiares e com os parentes é bem mais difícil, né? Porque todos nós temos implicações e conexões que, né, vamos dizer assim, fica mais difícil. Não que a gente não tenha que fazer, a gente tem que fazer também, mas como início assim, de uma prática, de uma experiência, né, uma amostra grátis, experimentem sair na rua, caminhando e olhando para cada uma das pessoas que passam como expressões divinas. O que a gente faz normalmente quando a gente está saindo, está andando na rua, ou está num shopping, ou qualquer lugar? A gente olha uma pessoa e começa a julgar essa pessoa. Ah, essa pessoa é magra, é gorda, é alta, é feia, é bonita, está vestida assim, está vestida dessa forma. A gente passa julgando, a gente julga essa pessoa. Quando a gente passa a olhar essas pessoas, as outras pessoas, os irmãos, como as expressões divinas, o julgamento some completamente. A gente não existe julgamento, a gente só existe a apreensão daquela expressão divina. E aí, aos poucos, nesse processo, é que a amorosidade fraterna começa a se expressar, começa a se manifestar através de nós. E esse é um exercício para toda a vida, né? Todos os dias, todo momento, a gente pode fazer essa prática, esse exercício. E a gente deve, inclusive. E não só com as pessoas estranhas, principalmente depois com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, que é onde efetivamente a gente é colocado à prova. É muito fácil olhar as expressões de pessoas que a gente não conhece. Agora, olhar para aquelas pessoas que a gente já conhece, que a gente tem vamos dizer assim, um comprometimento consciencial e energético, é bem mais difícil. Bom, esse processo de familiarização e de vivenciamento
da amorosidade fraterna, ele ocorre à medida do aprofundamento dessa prática de comunhão com Deus e de permanência em Deus. E esse aprofundamento, ele naturalmente traz essa manifestação. E dentro desse processo, dessa manifestação, nós dizemos que existem 3 aspectos que compõem a amorosidade fraterna. O primeiro deles é o próprio amor, que é quando, efetivamente, então, nós enxergamos a outra pessoa como expressão divina e nós passamos a nos relacionar com essa pessoa além do que ela está expressando. Nós passamos a nos relacionar com ela além de referenciais nossos, dos nossos referenciais. Além das minhas preferências e das minhas aversões. Porque o que a gente faz normalmente durante as nossas relações com as pessoas, com todos? Nós passamos constantemente buscando experienciar situações agradáveis para nós e afastar as experiências que não nos agradam. Então a nossa vida, ela transita nesses 2 polos. As nossas relações transitam nesses 2 polos. Ou seja, eu constantemente estou pensando em como eu vou conseguir aquela experiência gratificante que me agrada e como eu vou me afastar daquela experiência que eu não gosto. Essa é a nossa vida. E nisso nós vivemos no passado e no futuro. No passado, recordando aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, e projetando para o futuro como nós fazemos para vivenciar isso novamente. Vivenciar aquilo que é agradável, é bom para nós, e nos afastarmos daquilo que é ruim. E nesse processo, as pessoas passam a ser o quê? Objetos. Né? Objetos da nossa satisfação ou da nossa insatisfação. Nós passamos a olhar para as pessoas como uma lista, né? Nós dividimos aqui, essa eu gosto, essa eu não gosto, essa me agrada, essa não me agrada, essa insufla o meu ego, essa aqui abaixa a minha autoestima, e aí nós passamos a vida inteira nesse processo. E o amor é justamente quando, através, então, de olhar a pessoa como uma expressão divina, nós passamos a nos relacionar além desse processo de apego e de aversão, de preferência e de exclusão. Nós deixamos de excluir as pessoas por conta dos nossos condicionamentos, por conta daquilo que nós preferimos ou não. O segundo aspecto, então, da amorosidade fraterna é o que nós chamamos de humildade. A humildade, nós temos normalmente um conceito equivocado de humildade. Nós achamos que humildade é nos colocarmos abaixo dos outros, nos submetermos aos outros. E no momento também que a gente consegue, que a gente pratica, que a gente tem consciência que todos nós aqui somos expressões divinas, nós passamos a perceber e a tomar consciência de que não existe diferença entre nós. Nenhuma. Que todos nós somos iguais e estamos conectados. Não existe ninguém superior
e ninguém inferior a nós. É o que nós chamamos de equanimidade. Todos nós somos iguais. E isso é humildade para nós, dentro desse roteiro que eu falei da amorosidade fraterna. E o terceiro aspecto que se manifesta, que começa a brotar com a comunhão de Deus, com a prática de permanência em Deus, é a fraternidade. Mas, para nós, fraternidade não é assistencialismo. Não é assistencialismo. Para nós, fraternidade é quando nós olhamos o outro, efetivamente, olhamos aquela expressão que está se manifestando, que está se expressando, e enxergamos que aquela expressão de raiva, de ódio, de ciúme, de tristeza, de solidão, é sofrimento. A pessoa está nos dizendo, estou sofrendo. Tudo isso é manifestação, é expressão de sofrimento. E quando nós olhamos isso, naturalmente nasce a aspiração de que esse sofrimento cesse, de que esse sofrimento acabe. Isso é fraternidade. E esses três aspectos, amor, humildade e fraternidade, é o que a gente chama de amorosidade fraterna. E essa é a prática que nós propomos, que nós trazemos e que entendemos que é uma das formas que todos nós temos de nos reconectarmos com a nossa essência e com a essência dos irmãos. E essa prática, essa amorosidade fraterna, ela traz consigo algumas, vamos dizer assim, características. Quando a gente começa a nos relacionarmos com as pessoas, olhando a expressão, olhando o sofrimento, entendendo que todos somos iguais, que nós nos desvinculamos dessa dualidade que existe, que essa dualidade já não nos atinge mais da forma como nos atingia, que nós não somos reféns das situações que acontecem, ou que nos agradam ou que nos desagradam. Nós dissemos que nós estamos vivenciando a transcendência. Ou seja, nós transcendemos esta relação viciosa que nós temos durante o dia a dia de satisfação e satisfação, satisfação e satisfação. E quando essa transcendência ela se manifesta de uma forma contínua, ou o maior tempo durante as nossas expressões, nós dizemos que nós atingimos a majestade, que já passa a ser um processo energético, pré-cognitivo, que nós atingimos uma estabilidade energética, uma estabilidade que permite estar além dessas circunstâncias que normalmente hoje nos tiram da nossa consciência. Avançando nessa prática,
Depois da majestade, nós temos a harmonia. Atingimos um estado energético de completa harmonia, de completa conexão energética com esse fluxo de vida que se expressa através de nós. E por último, a gente diz que após ou como resultado dessa prática contínua, perdeu o culto. nós chegamos ao êxtase, que é a manifestação de todo esse processo energético no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós temos, dentro de toda essa teologia, temos uma sequência ainda inúmera de definições e manifestações dessa consciência. Da mesma forma, nós temos também a contraparte dessa parte legal que a gente está conversando aqui, que é a amorosidade fraterna, né? Que é quando nós estamos justamente na condição atual. Que nós dizemos que o contrário da amorosidade fraterna é a desamor fraterno. Que é quando nós estamos desconectados com a nossa essência. Que é quando nós estamos, como a gente diz, conectados ao mundano, ao ego. Que é o desamor, o orgulho e a solidão. O desamor, o contrário do amor, o orgulho, o contrário da humildade, e a solidão, o contrário da fraternidade. Essa prática, a teologia de Cáritas, ela nos traz um caminho de cura e de felicidade. E essa cura, essa felicidade, só depende de nós. De mais ninguém. É algo que nós recebemos com certeza, porque todos nós aqui de alguma forma tivemos merecimento para isso. E o que nos resta a fazer, se cada um quiser, se cada um tiver essa aspiração, esse propósito, é colocar em prática. Eu convido todos aqui a colocar em prática. Não simplesmente olhar e ouvir o que foi dito e já pré-julgar se isso me serve ou não me serve. Nós só vamos saber efetivamente se isso nos serve se nós experienciarmos. Se nós não colocarmos em prática, não experienciarmos,
nós vamos estar com um preconceito em cima de tudo que foi dito. E quem sabe, possivelmente, não aproveitando essa grande oportunidade que está sendo colocada para todos nós. E quem sabe quando e onde teremos uma nova oportunidade de ter acesso a este conhecimento e condições de colocá-lo em prática. O que eu tinha para conversar com todos era isso. Coloco à disposição, abro para perguntas, observações e comentários de quem quiser fazer.